Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa live aí ao vivo. Já estamos com alguns colegas entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Gilmar, que me ajudou bastante hoje. Os colegas da BRH. Vamos dar uns minutinhos para todos irem se conectando e daí nós já iniciamos. Boa noite, tem mais alguns colegas entrando. Sejam todos bem-vindos. Muito bacana. Muito bom ver alguns conhecidos aqui, os colegas da Paramount, CCG. Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos quase no horário de início para nós darmos início. Enquanto isso, vamos aguardando os colegas que vão entrando. Boa noite, mais alguns colegas entrando, sejam bem-vindos. Daqui a pouco vamos estar com o Nelson aqui conosco. Sejam bem-vindos, boa noite. Já já nós iniciamos. Muito bom ver os colegas aqui. Muito bacana, muito feliz com a participação de todos. Já estamos no horário das 8 horas, então no horário de início. Estamos aguardando o Nelson, logo logo vai estar aqui conosco. O Nelson já já vai estar conosco. Mais uma live aí iniciando aí pela BRH, né? Essa associação tão querida aí por todos nós, né? Todos nós, não só de RH, mas todos nós aí que temos na nossa missão, né? Fazer gestão e cuidar das pessoas, né? Essa instituição que tem um papel tão importante aí nesse momento, promovendo novos conhecimentos, gerando conteúdo e sempre tão próxima de todos nós, né? Então, muito bom estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Campos, eu sou gerente de recursos humanos do Grupo Centro Clínico Gaúcho, que é composto pelos negócios CCG Saúde, Laboratório Marques de Almeida e também o Centro Gaúcho de Medicina Ocupacional. Né? Gostaria de agradecer muito aí a oportunidade da BRH e a confiança, né? Espero estar à altura aí de conduzir essa live hoje com o Nelson, essa pessoa tão querida aí por todos nós. Então, em seguida aí nós já iniciamos. Muito obrigada a todos que estão ao vivo conosco aí nesse momento, prestigiando essa live. Sejam aí todos muito, muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Seguido, Nelson já vai estar conosco. Vou conectar aqui para o Nelson. Estamos aguardando o Nelson, já está se conectando conosco. Olá, Nelson. Tudo bem? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Muito obrigado por ser a minha anfitriã. Ah, um desafio enorme, né? Estou um pouco ansiosa, espero estar à altura desse desafio. Muito feliz por estar aqui, né? Muito bom tê-lo conosco, né? Eu iniciei ali me apresentando e gostaria de novamente agradecer a presença de todos que estão ao vivo conosco aqui. Então, vou Verdade. fazer uma apresentação do Nelson aí rapidamente, né? Quando eu perguntei para ele como ele gostaria que eu apresentasse, ele disse: Ah, você que sabe, muito tranquilo. Nelson, então, assim, muito obrigado por tu estares aqui, né? O Nelson, ele atua já há 22 anos na área de RH, estudou engenharia, educação física e também dinâmica dos grupos. É um professor renomado aí de grandes instituições, autor de 2 livros técnicos, bicampeão 2019 2020, brasileiro de Open CrossFit na categoria 60 a mais. Né? Ele vai nos contar depois, né? E então, assim, e muito mais do que falar do currículo do Nelson nesse momento, é dizer assim o quanto ele é admirado, né? E o quanto nos inspira com suas palestras, com suas experiências aí de vida, né? E principalmente por ser aí um apaixonado pelaquilo que faz, né, Nelson? Então, para mim que sou da área da saúde, né, estar aqui contigo hoje, representando aí os meus 1.700 colegas também, eu te dizer que é uma honra, tá? E falar de saúde contigo, assim, que nos move, nos mobiliza não só para a saúde física, mas também emocional, né? Então, novamente, seja muito bem-vindo e a palavra é tua. Estamos ansiosos para ouvi-lo. Eu que agradeço, Patrícia. Queria já registrar aqui pessoas muito queridas que eu pude observar ali na passagem do texto, né? Solange, Nair, e mais um grupo Sim, aí, o Gui também, a Lila, né? Pessoas do bem, né? Mas eu que me sinto honrado, Patrícia, porque eu sei que na sua formação você tem a pedagogia, né? E eu sim, já vou começar pensando exatamente naquilo que eu gosto muito, né? Que são a origem das palavras, né? Etimologia, né? E a pedagogia, pedagogo é aquele que conduz pela mão, né? Então, eu estou sendo conduzido pela sua mão e na noite de hoje eu poderia falar um pouquinho sobre o novo normal, né? Aliás, eu também queria fazer uma homenagem às pessoas com quem você lida, né? Porque eu não sei se todos vocês sabem, mas Patrícia é o RH do Centro Gaúcho Clínico e mais algumas outras entidades que estão coligadas a esse empreendimento e aonde você tem as pessoas que hoje estão aí em prontidão para nos atender, né? sim, Tomara que não seja necessário, né? Mas se for necessário, temos aí sim. pessoas treinadas e capacitadas para poder nos atender. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. E eu já vou começar refletindo sobre o título que a gente escolheu, né, Patrícia? E aí eu podia trazer 3 elementos, né? Que é o normal, o natural e o comum, né? E eu dizia para você esses dias, né, que eu gosto muito de pensar isso, porque o novo normal me diz que nós teremos uma nova norma, né? Ou seja, porque normal é que traz a palavra norma, né? Ou seja, normal vem de norma. Né? E quando eu penso em natureza, é aquilo que vem do natural, né? Ou seja, aquilo que é natural e que vem da natureza é o que nos imprimiu um novo normal. Porque o Covid veio da natureza e nos imprimiu uma nova norma, que é a norma da gente na rua, poder estar de máscara, dever estar de máscara, com um distanciamento de 2 metros e todas as outras coisas que todo mundo já sabe, né? E o comum? O comum é aquilo que acontece com mais frequência, né? E eu gosto muito de pensar que aquilo que acontece com mais frequência também determina aquilo que será a nova norma, ou seja, nós cada vez mais veremos as pessoas do nariz para cima, né? Principalmente nos ambientes de trabalho, onde você tem o distanciamento social e a Sim. questão do uso das máscaras. Né? Então, aquilo que a natureza nos trouxe, né, fez com que a gente criasse uma nova norma para criar algo que é novo e que é comum. Né? Aliás, pensando em natureza, eu estava assistindo uma matéria hoje de manhã, naquele jornal das 6 horas, e fiquei pensando, né? O que é natural? O que é natureza? Por exemplo, mulher poder ter filhos, né? Mulher que pode engravidar? Sim, pode engravidar, porque isso é da natureza, né? Mas hoje mesmo ocorreu uma coisa engraçada, sabe? Que eu vou ter que compartilhar com vocês, né? Será que é da natureza dos políticos roubarem? Será que é natural dos políticos roubarem? Porque eu fico me perguntando, né? Todo dia que eu assino, quando eu ligo a televisão de manhã cedo, tem alguém dizendo alguma coisa, né? Ou seja, parece que eles criou-se uma nova norma também diante disso, né? Mas a gente não está aqui para falar dos políticos, né? Vamos falar de coisas que são saudáveis, né?
diria que é saudável e que é necessário a gente pensar? É que diante do novo normal, a gente vai ter novas regras. E as regras, elas passam muito por aquilo que a gente vai ter que respeitar, né? Então, quando eu vejo alguém que não está usando a máscara, esta pessoa não está respeitando a norma. Ao não respeitar a norma, ela não está fazendo o seu papel enquanto cidadã. Quando eu penso nisso, eu penso exatamente naquelas pessoas que ainda estão confinadas em casa, porque não podem ir para a academia, não podem ir fazer a prática do seu exercício. E, além disso, eu começo a pensar numa coisa chamada comida de conforto, que na expressão em inglês chama-se comfort food, né? Comida de conforto é aquela comida que você, porque não pode sair, ou porque está angustiado, ou porque está deprimido, ou porque tem medo, você acaba, de alguma forma, assaltando a geladeira, né? E a comida de conforto, ela tem um risco enorme, porque normalmente você vai buscar aquilo que é mais calórico, é mais apetitoso, tem sabor mais concentrado, né? E aí eu começo a pensar, Patrícia, o quanto a gente precisa para melhorar a imunidade, para manter a imunidade, para até fazer com que ela possa ser ampliada, a gente cuidar muito das nossas escolhas alimentares. E aqui vem aquela regrinha básica que eu adoro pensar sempre quando eu digo isso, né? Que é o descascar mais e o desembalar menos. Pensar não só em descascar mais e desembalar menos, mas também naquilo que são os macronutrientes e os micronutrientes. Alimentos que são só macronutrientes, que é o macronutrientes, algumas coisas que deve pensar junto, né, Patrícia? Carboidrato, gordura e proteína. Esses são os macronutrientes, né? Muita gente, às vezes, foge da gordura usando frigideiras que têm antiaderente, porque gordura, se pegar... Aliás, esses dias eu escutei uma ótima, né? Alguém me dizia assim, Nelson, eu, inclusive, quando vou pegar a lata de azeite, a garrafa de azeite, eu pego com papel. Eu digo, mas por quê? Não, porque pode ter algum azeite do lado de fora e isso aí traz a pele. Eu digo, se você não dá gordura para o seu alimento, para o seu corpo, né, você vai, de alguma forma, reter a gordura que você já tem. Então, a lógica se inverte, né? Os macronutrientes, a gente não pode fugir deles. A gente precisa saber dosá-los. Até porque, sem dosar macronutrientes, você não vai ter os micronutrientes, né? E aí, quando eu penso nisso, eu penso exatamente na questão da imunidade, né, Patrícia? E quando você tem lá os seus médicos que são associados ao seu... Você tem as pessoas que precisam melhorar a imunidade, eu tenho absoluta certeza que algumas coisas precisam ser respeitadas. Primeiro o sono com qualidade. Segundo, o exercício. Terceiro, o alimento. Quarto, gostar do que faz e fazer o que gosta, que são duas coisas diferentes, né? Quinto, e não menos importante, é viver com quem você se sente bem e para quem você também faz bem. Eu diria que nesse momento me vem uma reflexão, Patrícia, que é a seguinte: a pandemia, ela só acelerou as crises. Ela não criou as crises. Então, se hoje tem empresa que está sofrendo, que está com dificuldade, é porque ela não estava realmente saudável antes de chegar aonde nós estamos nesse momento, há cento e tantos dias, quase 150 dias do fechamento do processo da fluidez normal, né? Aliás, as pessoas que em casa começam a agredir o seu parceiro, a sua colega, o seu companheiro, o seu namorado, crianças, os filhos, coisa e tal, é porque já não estavam bem, né? Ou seja, a crise, aquilo que a pandemia nos trouxe, só acelerou o processo. Ou seja, desses 5 itens que eu coloquei agora, esse aqui que é com quem você vive, é importante que esse seja um momento, inclusive, de reavaliar, né? Porque a gente reavalia, inclusive, os filhos que nós temos, né? Será que são os filhos que a gente criou? Será que são os filhos que a gente gostaria de ter? Né? Ou seja, esses não tem jeito, né? Não existe ex-filho, né? Mas pode existir um ex-companheiro, uma ex-esposa, um ex-marido, né? Eu tenho na minha carreira 2 ex-esposas, né? Mas não tenho ex-filho, né? Ex-filho você não tem. Então, você vai precisar administrar isso muito bem, porque às vezes até é necessário que você faça um check-up que não é físico, mas que ele é comportamental, né? Há razões e os senões. Ou seja, o que são as razões? Por que eu vivo com aquela pessoa? O que me faz viver com ela, né, por 10, 12 horas no mesmo ambiente, né, e muitos ainda confinados? Né? O que me faz conviver com essa pessoa? E os senões, que são aquilo que eu já chamar de apesar de. O que são os senões? Nem sempre numa relação tudo é exatamente como a gente gostaria de ser, até porque a gente também não é como o outro gostaria que a gente fosse, né? Então, os senões,
Se os senões são maiores do que as razões, aproveite a pandemia para resolver logo isso. Porque talvez seja a hora de você poder começar a repensar que as tuas escolhas em relação aos teus parceiros com quem você vive no dia a dia precisam ser repensadas. Na questão do trabalho, eu vejo que fazer o que gosta e gostar do que faz também é um momento de tomada de decisão. É claro que ninguém vai pedir para sair nesse momento, né? Ninguém vai usar a famosa frase do BOP, né? A gente vai ter que repensar, porque talvez não seja a hora de sair, né? Mas a gente experimentar um pouquinho, né? A gente degustar um pouco de se realmente é aquele líder que a gente quer para a gente, se são aquelas pessoas com que eu quero conviver, se eu estou num ambiente que é saudável, né? Que me estimula, que me conduz a novas práticas, que me desafia, que me oferece desafios que são plausíveis e me oferece recompensa, meritocracia, né? Ou seja, está na hora a gente pensar, inclusive, no home office, se é isso que eu quero para mim, né? Ou seja, o novo normal, ele traz uma reflexão que ele é muito mais amplo, né? Porque não é uma reflexão apenas de eu olhar para aquilo que vai acontecer, é aquilo que está acontecendo. Porque o novo normal já é. Né? Aliás, esses dias que eu estava no adolescente, uma frase muito boa que dizia o seguinte, Patrícia: pô, bem na minha vez foi acontecer isso. Isso. Pois é, mas é assim, né? Ninguém E prevê nunca isso. a questão do autoconhecimento, né, Nelson, nunca ficou tão em evidência, nunca foi tão importante, tão forte quanto nesse momento, né? O olhar para si, né? E aí eu vejo, sabe o que também, Patrícia? É que quando a gente começa a observar as práticas daqueles que ficaram no lockdown, nos primeiros 40, 50 dias em casa, e aqueles que ainda estão em casa, né? Quais são as práticas que estão mantendo a sanidade mental? Veja que interessante, a prática das aulas online, o uso da música e o uso da arte, né? Então, quantas pessoas estão criando coisas dentro de casa, estão ouvindo música, seja no Spotify, ou seja, estão apreciando três elementos, três disciplinas que muitas vezes no passado não eram muito curtidas. Né? Quantas pessoas eu já encontrei que me revelam a seguinte informação: Nelson, tá bom demais fazer exercício em casa. Eu nunca pensei que fazer exercício fosse uma coisa tão boa. Né? Ou seja, daqueles 5 elementos, o exercício, a alimentação, o sono, fazer o que gosta, gostar do que faz e viver com quem você vive, né? Vamos para o sono um pouquinho? Quantas pessoas têm relatado, não sei se acontece lá no clínico, no RH, né? Sonhos diferentes, né? Sonhos estranhos. Pessoas que relatam sonhos assim, completamente enviesados, completamente diferentes do que está acontecendo, né? Quando eu penso isso, eu penso que a qualidade do nosso sono, ele mudou, né? Porque muita gente no home office achou que ia trabalhar menos. Oi, lê engano. Lê do engano, verdade. Se trabalha bastante. Muito, né? Não tenho dúvida nenhuma. E o que eu escuto também o tempo todo é que antes era, pelo menos naquele horário que pegava a condução, ia para o trabalho, pegava a condução, voltava para o trabalho, voltava do trabalho, ia para a academia, coisa. Agora, misturado, não vai mais para lugar nenhum. Você imagina assim, mas eu ganhei meia hora, ganhei uma hora. Quem mora em São Paulo ganhou 3 horas, né? Porque está em home office. Mas é incrível, né? Como o tempo, ele voa nesses momentos. Né? E é interessante a gente observar isso, porque quando a gente começa a perceber nesses elementos o sono, eu começo a perceber o seguinte: a coisa mais restauradora que o organismo pede é o dormir bem. E o dormir bem não tem a ver com dormir 12 horas, 8 horas, é dormir com qualidade. E eu fico imaginando que o grupo de saúde onde você está envolvida, né, deve ter uma queixa permanente, né, por conta daquilo que são os plantões, né? O cara tem que trabalhar à noite, aí dorme 3 horas, aí é chamado no meio do sono, e aí tem que acordar e tem que estar com energia, né? E muitas vezes a energia não está à disposição, né? Então, muitos relatos de insônia também, pelo próprio estresse emocional, né, que as pessoas estão diariamente, né, enquanto nós estamos aqui, muitos estão lá na linha de frente, né, cuidando. É isso aí. Né? E esse estresse emocional, ele é doido, né? Porque ele gera um nível de cortisol tão elevado que às vezes você não consegue conciliar o sono, e aí rola a insônia. Né? A pessoa fica com uma excitação tão grande por conta do estresse e ela já não consegue gerenciar isso de alguma forma. E aí eu vou te dizer, por que talvez não consiga gerenciar? Porque talvez não esteja acontecendo. Que é aquele momento durante o dia que você desconecta, né? E quando que você desconecta? Quando a prática da atividade física faz parte do seu dia a dia. Quando você desconecta, você não consegue mais gerenciar. 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 Você não consegue mais gerenciar
da sua rotina. Principalmente uma prática que tem intensidade média alta. E veja que interessante quando a gente começa a pensar na prática de atividade física e o uso da máscara. Existe uma escala, Patrícia, dentro das práticas esportivas, chama-se escala de Borg. Essa escala, ela pretende que você traduza através de um número a tua percepção de esforço. Não sei se já te é familiar isso, mas estou só descrevendo. Legal? Não. Então, essa escala diz assim, quando você olha de 1 a 10, você vai dizer assim, bom, o meu exercício está com intensidade 6. Cada um se percebe, né? Você sabe exatamente onde você está. Por quê? Porque 1 é nada. Né? 1 é caminhar no shopping. Né? E 9 é o mau tempo direto. Né? É quando o bicho pega mesmo. Né? O que está acontecendo com o uso das máscaras e a prática de atividade física? Já pensando naqueles que estão indo às academias, indo aos boxes de crossfit, né? Fazendo essas práticas. Reduz a ventilação, ou seja, você está com a máscara e aquele momento em que você precisa um volume maior de ar atmosférico, né? Lembrando que no ar atmosférico a gente tem 21% de oxigênio efetivo, né? O resto são outros gases, né? Então as pessoas dizem assim, não, mas eu não estou conseguindo respirar, porque a máscara sufoca mesmo, né? Então é interessante até pensar no seguinte, as pessoas que antes praticavam atividade física e se percebiam, por exemplo, na escala de Borg, entre 4 e 5, porque não gostavam de treinar com intensidade, né? Elas hoje me relatam o seguinte, Nelson, eu estou treinando na mesma intensidade que eu treinava antes, e quando eu olho para a escala de Borg, eu sinto 6 ou 7. Eu digo, claro, você está com uma ventilação muito menor. Muito do dióxido de carbono, do gás carbônico que você pretende colocar para fora, no momento que você tem uma ventilação forçada, ele não chega a sair da máscara, ele volta para dentro. Ou seja, você tem, na realidade, uma similaridade com o que acontece quando você bota um oxímetro, tá? O médico, né? Para poder medir a taxa de oxigênio de um indivíduo que está internado no hospital. Que deveria estar ali em 97, 98, né? Na hora que você aumenta a ventilação e não tem essa troca gasosa, e criando um alerta para que as pessoas não treinem com tanta intensidade, porque a máscara já tem. Ok? E por que eu digo isso, Patrícia? Porque isso é um fenômeno interessante. Você observa que a imunidade tem a ver com a prática da atividade física, né? Entrou a Marli aqui, uma criatura doce e linda. A prática da atividade física, ela tem uma curva em U invertida, né? Que tem que ser respeitada, né? O que é a curva em U invertida, Patrícia? Eu percebo o seguinte, é que quem não está treinado, como aquele que está treinado em excesso, ou seja, o cara bota a máscara, vai para a prática de atividade física, ele treinava entre 8 ou 9 e continua tentando treinar entre 8 e 9. O que acontece? Ele extrapola os níveis, que são os níveis saudáveis. Então, esse invertido me remete a perceber o seguinte, tanto quem não faz, como quem faz mais, corre o mesmo imunidade baixa. Então, esse é um alerta importante para que a gente respeite o uso da máscara, respeitando, inclusive, que ela vai ser um dificultador. Aliás, no CrossFit, que é onde é o meu chão, é onde eu gosto de as minhas práticas, né? Eu digo que o problema não é mais você fazer um clean and jerk, que é um exercício do CrossFit, subindo de 150 para 155 quilos. O problema agora não são mais 5 quilos, e sim uma máscara que pesa 20 quilos. Então é interessante pensar quando a gente O novo normal, né? grupos de pedal na rua, né? E os caras pedalando, girando rápido. Parei um pouquinho, vamos tirar um pouquinho o pé, vamos usar um pouquinho o senso e pensar no seguinte: se vai treinar com máscara e essa é a orientação, o pensamento, assuma que nós estamos num período que eu vou chamar de que os praticantes atletas, né, chamam de off-season, né, que é aquele momento em que você acabou a competição, você vai passar por um descanso forçado e você vai começar a treinar de novo para uma nova etapa, né?
Qual é o problema de você pegar uma Olimpíada do Japão, que estava marcada agora para o dia 24 de julho, e colocar para o ano que vem? É que os atletas, eles vinham treinando para chegar no ápice da sua forma em julho, no Japão. Então, pensa que você está exatamente como os atletas que não vão mais para o Japão, passando por aquele período que você tem que fazer um descanso forçado. Que não é descansar, é, na realidade, tirar um pouquinho o pé da realidade, para que você possa realmente entender o seguinte, as razões e os senões. Qual a razão de eu fazer atividade física? Me manter com a imunidade alta, me manter íntegro, né? Liberar endorfinas, que são endorfinas do prazer, a serotonina, a adrenalina, né? E quais são os senões? Eu já não devo mais olhar para aquela tabela de Borg ou para o meu nível de intensidade como eu olhava antes, porque isso também é uma ameaça para as minhas práticas. Por quê? Porque tanto aquele que está sem atividade como aquele que está com atividade muito intensa correm os mesmos riscos. E aí eu começo a pensar, Alicia, quando a gente começa a perceber que tem gente que me diz assim, mas Nelson, eu não entendo uma coisa. Por que abre primeiro os bares e depois as academias? Se a imunidade vem exatamente da academia e não do bar. Evidente que quem manda abrir primeiro o bar está pensando, na realidade, nas questões econômicas, né? Tem muito mais bar do que academia, infelizmente. Deveria ser o contrário, mas não é, né? Ou seja, ele está pensando exatamente na sobrevida comercial, né? Dos estabelecimentos, dos empregos, tudo aquilo que socialmente é perfeitamente válido, inteligente e necessário. Mas a gente não pode abandonar nunca aquilo que é a prática regular da atividade física. E se eu não posso sair, que traga para dentro, né? Traga para dentro de casa, né? E quantas ofertas você tem hoje, né? No Instagram, né? Aulas ao vivo, né? Em Zoom, né? Enfim, você tem uma infinidade enorme, né? Lembrando sempre que não adianta você buscar aquilo que você não tem, né? Que é a forma física, em uma semana. Porque senão você vai criar o problema da curva inversa, né? Você vai fazer demais, sai daqui que é sedentário e quer chegar nesse ponto que é o alto nível, né? Não vai chegar e pior, pode comprometer a sua saúde. Então, a gente deve, se for tomar a decisão de iniciar a prática da atividade física, retomar a prática, entender que se você estava parado, você vai ter um período que é o período de adaptação, né? E quando eu penso isso, Patrícia, eu penso assim que tem muita gente que se queixa da questão de abrir o primeiro bar, para depois abrir a academia e começa a apostar naquela coisa de que não, isso aí é porque o bar é mais importante do que a academia, isso aí é porque eu acho que esse negócio do Covid é passageiro, não conheço ninguém que contraiu o vírus, e as pessoas caem numa zona de negação, né? E os caras da Terra plana, né? A Terra Sim. é plana. E tem, né, Tudo, Nelson? né? Nossa, e como tem, né, Patrícia? E como tem. Olha, eu não conheço ninguém pessoalmente, viu? Mas eu gostaria de escutar, né, pessoalmente, uma pessoa que tivesse essa teoria e me dissesse alguma coisa que fizesse um pouco mais de sentido, né? Porque eu só consigo ver vídeo dessas pessoas, né? E, infelizmente, não encontrei ninguém, né? Mas quando eu penso isso, Patrícia, eu penso assim que as pessoas, elas acabam, primeiro, sentindo o momento do choque, né? Ih, caramba, esse negócio da pandemia pegou mesmo, né? Aliás, a pandemia é exatamente como tempo de guerra, né? A gente está enfrentando uma guerra. E é exatamente na guerra que as pessoas, ao deixar de negarem os fatos, criaram coisas incríveis, né? Ou seja, no momento em que a gente passa por zona de confronto, a gente tem uma capacidade de se reinventar, de criar, de desenvolver, né? Eu estava lendo esses dias sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e vi coisas fantásticas, né? E que me ocorreu agora compartilhar contigo, né? A primeira delas foi que a invenção do absorvente íntimo nasceu exatamente de uma estrutura feita de cana-de-açúcar que era colocada na ferida dos soldados para absorver o sangue. Então eles pegavam aquela palha da cana-de-açúcar, que era toda entremeada, ok? E colocava na ferida e aquilo ali absorvia o sangue, estancava o sangue, diminuía, inclusive, a perda do sangue, né? Rapidinho, uma enfermeira, né, que são geniais, disse assim, peraí um pouquinho, se esse negócio absorve sangue e eu tenho sangue todo mês, quem sabe eu não posso usar esse negócio para absorver meu sangue também. E ali nasce o absorvente íntimo. Olha que doido isso. Que doido.
É Muito legal. legal, eu não conhecia. Eu não Se não conhecia. tivesse esse episódio, né, não aconteceria isso, né? Aliás, a pressurização dos aviões, né? Eu não sei quem tem saudade de andar de avião, mas eu adorava andar de avião, né? Peguei meu último voo dia 15 de março e estou louco para voltar a voar, né? Mas a pressurização dos aviões, né? Por que o cara inventou a cabine pressurizada? Porque ele precisava deslocar o avião de uma distância maior com menor consumo de oxigênio. Se ele anda num andar baixo da atmosfera, ele tem resistência de vento. Aí o combustível acabava antes dele chegar no local da batalha. Então, o que eles tiveram que fazer? Pressurizar para o avião ter que voar mais alto, aonde não tem a mesma quantidade de ar e é menos resistente. Segundo, quando o cara subia muito e você tinha soldados lá dentro, metade passava mal, outra metade enjoada, tinha gente que chegava no campo de batalha zonzo, porque não pressurizava. Então, a pressurização que a gente tem tanto conforto hoje para voar 10 mil pés, né, 15 mil pés, foi inventada porque as pessoas precisavam tirar a gente de um lugar e colocar no outro, em campo de batalha. Aliás, aqueles que pegam onda certamente vão reconhecer o silver tape. Né? O silver tape é aquela fita prateada que utiliza quando teco na prancha dentro d'água, né? Alguém vai e bate na nossa prancha, e você fica naquela, puta, vou ter que ir para casa. Não, tem o silver tape lá no carro, aí você fecha o buraquinho da prancha, volta para a água, pega um fuelzinho bom, coisa e tal, e aí você vai consertar a sua prancha. Mas quem que inventou o silver tape? Quem inventou o silver tape foi o cara que disse assim, eu preciso abrir mais rápido a caixa de munição. Esse negócio que vocês mandam aqui, lacrando a caixa de munição, não me dá velocidade para eu recarregar as armas. Então eu preciso de alguma coisa que saia rápido, seja firme, mas que escolhe rapidamente. Aí cria-se o silver tape. Então, assim, invenções que a gente usa até hoje e que estão aí no nosso dia a dia e que foram concebidas em tempo de desconforto, em tempo de confronto. Então, assim, a humanidade está pronta para criar coisas incríveis. Dois médicos tchecos pegaram um snorkel, daquele que cobre toda a face, né? De olhos, ele vem do queixo até em cima e ele tem um respirador por cima para isso. Esse respirador por cima, eles colocaram um filtro na ponta e a máscara para eles poderem trabalhar. Então, eles trocam o oxigênio, né, utilizando um filtro, e esse é um snorkel que você compra numa casa, né, de artigos esportivos. Aí pensa, por que o cara pensou isso? Porque tem que ter uma solução para o problema. Aliás, a equipe de Fórmula 1 da Mercedes se juntou à Universidade de Londres, UCL, University College of London, se juntaram para desenvolver a equipe da Fórmula 1 da Mercedes uma máscara que diminui a necessidade de intubação. Aliás, isso é algo interessante para você, inclusive, compartilhar lá com os pares, né? A máscara, ela tem, Patrícia, o que a gente chama de pressão positiva. Pressão positiva, ela não deixa que o ar de dentro saia para fora. Só o ar que está dentro é que entra em você. Legal? A expressão positiva é fácil de reconhecer. Lembra quando um presidente norte-americano veio ao Brasil visitar São Paulo e trouxe a limusine dele? E eu me lembro claramente, era o George Bush, e ele desceu no avião, desceu a limusine, e ele entrou dentro da limusine de primeira. E ele achou que ia haver um ataque químico na visitação dele ao Brasil. Então ele trouxe aquela limusine dele que tinha pressão positiva, porque o ar que estava dentro não saía e o ar que estava fora não entrava. Então, usando exatamente essa lógica do difícil, né? Por que eu vou, uma equipe de Fórmula 1 vai pensar em alguma coisa que vai ajudar as pessoas a não terem que ser entubadas, né? Claro, porque você diminui o tempo de riscos, né? Aliás, quantas pessoas saem com lesões na língua, lesões na garganta, né? São obrigadas a ser sedadas porque não conseguem ser sedadas, né? Essa é uma realidade que você deve viver bem próximo, Sim. né? Então, assim, eu acho que a criação ela vem exatamente quando você começa a perceber que a zona de conforto já não te deixa mais sobreviver. Aí você precisa ir para o confronto, né? Mas eu queria te escutar um pouquinho também, Larissa. Estou falando sozinho aqui, queria escutar um pouquinho a tua realidade. Como é que é hoje você no RH, dentro desse ambiente que é um ambiente onde você lida com pessoas que prestam serviços, né, para pessoas que são consumidoras, né, e que, ao sendo consumidoras, elas vão ser atendidas por um grupo de médicos, enfermeiros, Sim. né?
Como é que é isso hoje? Assim, ó, Nelson, esse momento é um momento difícil, né? Então eu vejo assim que nós tivemos um momento ali no início de muito medo, assim, aquele primeiro momento ali, segunda quinzena de março, tudo muito desconhecido, né? E a partir do momento que as pessoas vão sendo treinadas, vão tendo informação, vão se sentindo seguras com o EPI, esse cenário começa a mudar. E eu vejo assim, ó, um fortalecimento muito grande no time, né? Eu acredito muito no trabalho em time, assim, eu sou uma acredito muito, quando eu digo, vamos fazer uma força-tarefa, vamos resolver, vamos tirar do problema, vamos reunir quem mais entende daquele problema e vamos resolver e vamos tirar da frente. Eu acredito muito na sinergia do time, né? E o que nós vemos no dia a dia é isso, assim, é o time se fortalecendo, né? Quando um esmorece, o outro vai lá e apoia. Quando aquele dia que um está um pouco mais assustado, está um pouco mais sensível, o outro vai lá e apoia e diz: vamos lá, a gente vai chegar no final disso tudo. A gente sabe que é um dia menos para acabar, né? Essa questão. Então eu vejo assim que isso no dia a dia, quando a gente fala que esses momentos de crise nos transformam, né? E eu vejo assim o crescimento assim dessa sinergia, esse compartilhamento, o cuidado de um com de um com o outro, né? Quando um tá com o EPI meio fora do lugar, né? O outro vai lá e diz: olha só, teu nariz está com a pontinha de fora. Então é um cuidado, é um cuidando do outro, né? E certamente isso que vai nos fazer chegar no final disso tudo, né? Mais fortes aí do que iniciamos, né? Você me lembrou um episódio interessante, né? Se por acaso alguém, aqui vai uma sugestão, né? Se por acaso alguém furar o pneu e não souber trocar o pneu, né? Porque tem gente que tem carro e não sabe trocar pneu, né? Nunca fez nenhum tipo de acesso a... Então pronto. Então já fica uma sugestão para você. Se um dia você furar o pneu, não coloque o triângulo e espere alguém para te ajudar. Coloque o triângulo, por questão de segurança, e comece a empurrar o carro. Você vai ser surpreendida porque vão parar várias pessoas. É engraçado que quando você está com um problema e você não está agindo diante do problema, as pessoas são capazes de passar e te ignorar. Agora, se você tem um problema e você age diante do problema, se prepare, porque você vai ter um caminhão de pessoas para te ajudar. Isso é muito legal, porque quando você muda a forma de abordar a circunstância, né, em que você assim, bom, mas isso não é minha área, não, isso é problema meu. O cara tá com EPI ali fora do lugar, mas pô, ele é daquela ala lá, né? Ou ele é daquele andar, né? Ou ele não é da Covid-19, ele cuida da... Espera um pouquinho, o cara tá com EPI fora do lugar. Não é o que você tem a ver com isso, é o que você vai fazer com isso que você acabou de ver. Viver, não Você tem ficar que... passivo, né? É impressionante. E essa passividade é muito ruim, né? Porque leva as pessoas à estagnação, leva as pessoas a ficarem contemplando, né? E quando a gente fala da negação, que muita gente lá no começo da pandemia dizia, né? Não, isso não é bem assim, coisa e tal. Eu já dizia logo de cara, né? Bom, não existe crise que não tenha começo, não tenha meio e não tenha fim. Não existe crise que não tenha isso. Aliás, se não concluiu, é porque não está no fim ainda, né? Que não acabou. Não acabou, não acabou. Então, não acabou. Aliás, já começam a falar no inverno, no hemisfério norte, e uma nova rodada de Covid-19. Ou seja, as pessoas que têm um olhar futurista, e não tem que ser mágico para isso, né? Em pleno verão do hemisfério norte, já começa a se preocupar com o inverno que pode vir uma outra onda, até porque este é um vírus que veio e não vai embora. É alguma coisa nova que está aqui para a gente poder conviver com ele, né? Então, seja bem-vindo e assuma que de alguma forma você vai passar por ele, ou de uma forma ou de outra, né? O importante é estar bem, porque se tiver que passar, para você poder ter exatamente aquilo que é necessário, né? E é muito legal a gente pensar isso, Patrícia, porque as pessoas lá no começo negavam, as pessoas estavam em choque, as pessoas diziam que não era bem isso, que não sei o quê, e eu vejo a maioria das pessoas hoje passando por esse sentimento que você colocou, né? Medo. E medo é muito legal, sabe por quê? Porque ele nos mantém íntegro, ele nos mantém saudável, ele não deixa a gente botar a mão no buraco, que a gente não sabe o que tem dentro, né? Coisas que as crianças não têm. Então, talvez seja uma forma da gente poder alertar também aqueles que são pais,
aqueles que estão na lida com as crianças hoje, né? Que talvez o retorno às escolas, o retorno ao convívio com os amigos, deva ser muito bem pensado, muito bem estudado, porque criança não tem medo. Aliás, eu vejo mãe, às vezes, criando dimensões muito maiores do que é necessária. Eu acho que as crianças devem ter consciência, devem ter informação, devem ter a educação em saber que isso existe. Mas não pode criar nisso alguma coisa que é incontrolável. Porque senão você vai ter criança, como muito adulto, ansiosa. E a ansiedade é um negócio maluco, né? Porque ele é um sentimento de futuro. E depressão é um sentimento de passado, né? Eu vejo pessoas dizendo assim, nossa, em fevereiro eu achava que estava ruim. Agora, eu vejo que era ótimo fevereiro. Fevereiro era maravilhoso. Era o lugar que eu queria voltar a estar. Ou seja, é um sentimento de passado, né? E as pessoas, muitas vezes, deprimidas, olhando para o passado, esquecem de viver aquilo que está acontecendo agora. E que são as oportunidades, né? Do novo normal, da nova norma, né? Daquilo que a natureza nos trouxe, que é o Covid, daquilo que será cada vez mais comum, né? Que é o uso da máscara, né? Aliás, esses dias eu vi uma máscara chamada máscara inclusiva. Não sei se vocês já viram essa máscara, mas na região da boca ela é transparente. Sim. Por que ela é transparente? Para que você possa, então, ter a leitura labial, né? Para que você Sorrir. possa sorrir também, né? Aliás, quer manifestação humana mais incrível do que sorrir, né? Não conheço, não conheço. E a gente hoje Estamos aprendendo. Estamos aprendendo a sorrir com os olhos, né? Estamos aprendendo a sorrir com os olhos agora com a máscara. Um novo normal nosso. Esse dia eu estava no supermercado com a minha cara inteira, né, que alguns chamam de cara metade, mas eu não gosto da ideia de ser pela metade. E aí passaram umas pessoas e eu falei, e aí, tal, eu cumprimentei as pessoas, tal. Ela falou, pô, como é que você reconheceu? Eu falei, bom, porque são meus amigos de pedal, né? No pedal, os caras já usam aquela bandanazinha, então já aprendi que eles são vistos sempre com os já olhos. Reconhece. A referência já existia antes, né? Já existia antes. Aqui a Cássia está dizendo, né? Já quero a máscara inclusiva, né? Cássia, é isso aí, Cássia. Vai atrás. A única coisa que eu vou chamar a atenção, Cássia, é que a máscara inclusiva, ela limita um pouquinho mais a troca de ar, viu? Ela não te deixa respirar numa zona assim, mais, com um pouquinho menos de desconforto, né? A máscara traz um desconforto, mas a máscara, que ela é inclusiva, ela traz um desconforto um pouquinho maior. Então, eu diria que dá para usar, mas tem que usar com um certo cuidado, né? Mas, Patrícia, me conta um pouquinho mais sobre a conversa que você tem hoje com os teus liderados, né? Com o teu grupo que você tem lá hoje. Quais são as tuas percepções que você pode trazer e compartilhar com o grupo em relação, por exemplo, ao sentimento? Você falou do medo, né? Eu trouxe a ansiedade, eu trouxe a depressão, né? Tem gente em home office e tem gente no próprio centro? Sim, nós temos 23 unidades hoje, somos 1.700 colaboradores, então nós temos as clínicas de atendimento que estão funcionando normalmente. E nós temos a nossa matriz, onde só tem 25% do grupo trabalhando, né? E com um compromisso de quem está em home office, de quem está na matriz, mantém em pleno funcionamento as 23 unidades. Então, assim, tem sido um desafio, mas a gente tem conseguido, né? E aí revezando um pouco quem vem da matriz, não expondo todo mundo, priorizando quem não depende tanto de transporte público para vir para o trabalho, né? Então, nós nos reorganizamos, mas desde o início ali, houveram momentos, assim, no início, você deve ver, assim, no início, aquela loucura em função de máscara, EPI, né? Então, imagina, assim, desmobilizar uma área de compras no momento que está todo mundo atrás de EPI comprando e ir para home office. Então, nós montamos estratégia, vai primeiro um, garante que está com o computador funcionando, depois vai o outro, e aí nós organizamos para que as nossas unidades elas não tivessem nenhum prejuízo em função do home office, e o time pegou junto e foi fantástico, assim, né? E uma experiência que nós tivemos, assim, eu não sei aqui em Porto Alegre, se você conhece ali o centro de eventos do Plaza São Rafael. Muito. Então, centro de eventos do Plaza, então, hoje ele é uma unidade do CCG, né? Que fica em frente ao Hotel Plaza. Que era o centro de eventos, para onde foi, né? Uhum.
E assim, então o que era o centro de eventos na frente do Plaza, hoje é uma unidade do CCG, né, do Centro Clínico Gaúcho, e essa unidade ela foi reformada e foi colocada em pé, uma unidade de 24 horas, iniciou na pandemia e acabou na pandemia, né, então em 114 dias nós montamos uma unidade 24 horas, com mais de 50 consultórios, com reformas e com quase 200 funcionários. E aí a gente, e quando eu vejo isso, que uma palavra desse momento que eu vejo muito assim, que é colaboração, né? Eu acho que a gente consegue atingir essas metas com esse sentimento colaborativo do grupo todo, né? E acreditando que é possível, né? Não esmorecendo diante das dificuldades. E quando um, né, fica mais assustado, o outro vai lá e diz, não, vai dar certo. E essa experiência dessa nossa clínica, né, que é super importante nesse momento, no centro de Porto Alegre, uma unidade de atendimento 24 horas. Então, nos mostrou, né, e serviu também de exemplo para nós que é possível e que venha o projeto que vier, a gente vai conseguir tocar. E nesse momento de Covid, assim, onde a gente também precisava separar os atendimentos para não expor as outras doenças juntos, né? E foi muito, muito importante, assim, porque a gente acredita enquanto saúde, né, enquanto medicina de valor, assim, que é o beneficiário chegar num lugar onde ele tenha todo o atendimento, né, a atenção do médico e no sentido também de time, quando a gente fala que é o médico, é o enfermeiro, é recepcionista, a importância do trabalho de todos aí nesse momento, né. Então, assim, a crise está aí, é uma crise inimaginável para nós há muito pouco tempo atrás, mas em time a gente consegue. Então, o que a gente tira de aprendizado, acho, de tudo isso, e a nossa conversa, quando a gente conversa com as nossas equipes, é nesse sentido de olhar para o futuro, ver o quanto a gente ainda tem para construir, ainda tem para fazer para os nossos funcionários, para os nossos beneficiários, e tem dado certo e eu tenho certeza que vai dar cada vez mais. Isso é muito legal, sabe por quê, Patrícia? Você só reforça exatamente aquilo que eu trouxe, né, como reflexão para o grupo, né? A pandemia ela só revelou aquilo que já existia. Se você está me dizendo que vocês conseguiram, dentro desse ambiente todo, virar a chave, colocar tudo para funcionar, o investimento estava previsto, né? Vocês não redirecionaram Não esse valor, desistiu. né? Ao contrário, né? Vocês mantiveram todo, ou seja, a Sim, pandemia revelou que esse negócio, esse business já tinha saúde e é de saúde, né? Ou seja, esse business ele tinha consistência suficiente para progredir. Volto a dizer, a pandemia ela não trouxe as crises para dentro de casa, para dentro das empresas de uma forma objetiva. Ela simplesmente revelou aquilo que já existia e deu um tom um pouquinho mais acentuado, né? Se ele era um tom assim meio esmaecido, amarelinho, né? Ele foi para vermelho, né? Ele ficou uma coisa densa, né? Ou seja, aqueles que estavam prontos, né, e que estavam sólidos o suficiente, disseram, ok, o negócio está esquisito, mas a gente vai continuar aqui porque é por aqui que a gente vai. Né? Aliás, hoje eu conheci uma filha, um filho, Benjamin, de uma menina que é casada com o meu coach de CrossFit. Ela chama-se Amanda e o menino chama-se Benjamin. E eu pensei, sabe o que, Patrícia? Esta criança vai viver até o final desse século. Ela vai atravessar o ano 3000. Olha que doido isso. Você já tinha pensado em alguma coisa assim? Eu não tinha pensado nisso. Não sei se foi efeito do CrossFit, né? Mas eu saí daí do box hoje e eu pensava assim, cara, essa criança vai até o ano 3000, meu. E eu não vou, pô. Eu vou estar lá sacanagem, né? no negócio. Não. Quer dizer, não sei, né? Será? Bom, acho que não, né? Acho que não. Infelizmente, acho que não. Né? Mas assim, fiquei pensando nessa coisa, né? Quantas outras pandemias este Benjamin vai passar? Porque, querendo ou não, a gente está passando pela primeira, né? Mas o nosso país não deixou de viver no começo do século passado, né? 1904, 1905, quando Oswaldo trouxe Oswaldo Cruz trouxe da formação dele em epidemiologia de Paris, ele fez uma formação em Paris,
e ele trouxe, então, um conceito totalmente novo, porque ele enfrentava a peste bubônica, a febre amarela. Aliás, febre amarela, que se acreditava que era contraída através das roupas usadas pelos outros. Ou seja, você pegava a roupa do indivíduo, lavava e estava tudo bem. Você não ia contrair a febre amarela, porque era a roupa do outro e fazer com que você pegasse. Ou seja, o suor do outro, né, as células do outro é que faziam você pegar. Não conhecia, evidentemente, o mosquito ainda, né? E aí esse cara, ele em 1904, 1905, ele tenta fazer todo um processo de vacinação, né? E olha que doido, a vacinação ela é interpretada por aqueles que não queriam que utilizasse a vacinação como recurso, como um assédio feminino. Então, criou-se uma história dentro do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e você não deveria deixar os enfermeiros que iam na sua casa de vacinar, porque eles queriam, na realidade, ver o braço da sua esposa. É porque ver o braço era uma coisa que era assédio sexual. Né? Claro, estou falando do começo do século passado. Né? Então, assim, essas coisas todas elas são interessantes porque, apesar de nós não termos passado, é uma história recente que talvez alguém tenha avô e avó e lembra disso, né? Porque era criança, é pequeno. Né? Aliás, eu tenho ali gente dentro de casa que, evidentemente, tem 20 anos, né? Mas escutou falar porque alguém contou e aí descreveu como é que foi o episódio, coisa e tal, né? Não demorou muito, a gente foi viver a gripe espanhola, que foi uma pandemia, né? Matou 500 milhões de pessoas, que no mundo era muito menor do que o de hoje, coisa e tal. E essa gripe espanhola tem uma outra curiosidade, né? Apesar de chamarem de gripe espanhola, ela é uma gripe que a origem dela entende-se como tendo sido nos Estados Unidos. E ela recebeu o nome de gripe espanhola porque, como a Espanha estava fora da guerra, ela tinha a liberdade de comunicar através de seus jornais a informação do que estava acontecendo. E como eles deram muita visibilidade à gripe, denominaram ela como gripe espanhola, que na realidade era uma gripe americana. Né? Ou seja, é aquela história de onde que surgiu o Covid-19? Aí o cara lá de cima do hemisfério norte fala que é dos chinês, que é em Wuhan, não sei o quê. Aí outro diz assim, não, parei um pouquinho, isso aí já existe muito antes. A gente já tinha no esgoto de tal cidade, não sei o quê. Eles adoram botar na conta dos outros essas coisas, né? Como se fosse alguma coisa que fosse diminuir o problema mundial, né? Como se fosse alguma coisa que fosse atenuar o problema mundial. A gente não tem que ficar apontando os dedos, né? Quem é que é o culpado, quem é que não é, né? A gente tem que se incorporar do que está acontecendo e, como você colocou muito bem, né? Colaborar. Porque é na colaboração que a gente vai sair disso. A colaboração passa por as novas normas, né? Cuidar bem do outro. Porque quando eu estou cuidando do outro, também estou cuidando de mim. Aliás, preocupações que eu tenho, e sempre que eu saio para a rua, para os meus treinos de crossfit ou para ir ao supermercado, coisa e tal, né? Trabalhando remoto também, né? O tempo todo, eu levo algumas coisas dentro do carro para dar de presente na rua. Coisa. O que eu percebo? As comunidades, né, estão sobrevivendo, né? Não estão nem vivendo, né? Estão sobrevivendo. E tem muita gente ajudando. Né? E quanto mais menos tem, atenção, a gente nem se ajuda. Porque não tem aquela coisa de que eu estou bem e o outro que se dane. Né? Se o outro não está bem, eu também não estou bem. E eu acho que isso se revelou de uma forma muito evidente. E hoje eu vejo pessoas que dizem assim, Nelson, eu tenho receio de chamar a diarista para ir lá em casa. Eu digo assim, claro, você acha que está bem, né? E você achava isso antes? Você cuidava o suficiente dessa pessoa? Você tinha esse zelo em relação à pessoa, né? E aqui eu conto um episódio, só para ilustrar. Nós temos uma pessoa que trabalha aqui em casa, que quando a época ainda não era da pandemia, o filho não conseguiu se matricular na escola, né? E não conseguiu se matricular na escola que era municipal ou estadual, ele ficou sem aula, né? O que nós fizemos, e aí não é para dizer que é bom, que é ruim, né? Matriculamos ele numa escola pública, perdão, uma escola particular, porque ele não podia ir para a escola pública. E na escola particular, ele passou lá os 6 meses dele e foi muito bem, e fluxo, ou seja, se a pessoa que trabalha com você está bem, você também está bem. Vamos levar isso para o corporativo? Quantas pessoas se sentem assim um pouco blindada, né? Eu vejo pessoas dizendo, não tem que usar máscara, coisa nenhuma, coisa e tal. Quando eu vejo aquilo, sabe o que eu penso, Patrícia? É que ele tem absoluta certeza de que ele terá um leito
e que não será um leito público, será um leito privado, com todos os equipamentos necessários, possíveis e imaginários, e o resto que se dane. E que não é mais uma verdade, né, Nelson? Não é? Ou seja, eu estou Pode bem, não ter para ele, né? o outro não está bem, então o outro que se dane, né? Não, não. Se o outro não está bem, eu também não estou bem. Porque não tem essa coisa de que uma parte vai bem, outra parte não vai bem. A gente tem que cada vez olhar mais para esse mundo que tem que colaborar, que tem que ser acolhedor, né? Por quê? Porque não adianta eu ter uma noite de sono que eu vou chamar de tranquila, se lá fora está tudo mal. É ruim isso, né? É ruim assim. Nelson, eu tomei um susto agora que eu olhei a hora, porque passou muito rápido. Ui, Muito rápido. pois então. Nossa, então, assim, nós temos uns minutinhos aí, né, para o teu encerramento aí, para uma fala final, porque cai, quando dá uma hora, cai automaticamente, para a gente não cair no meio da nossa fala, né? Então, nós já estamos aqui há 55 minutos, então, eu fiquei impressionada, passou muito rápido, muito bom te ouvir, muito bom. Então, te passo aí para um encerramento. Eu que agradeço. Bom, queria agradecer as pessoas que estão entrando ali, né? Eu não consigo acompanhar todas as pessoas, Sim, né? Um monte de muitas gente. mensagens É, bonitas, eu muito conheço. legal. Não vou tentar citar algum tal guia aqui agora, né? Por acaso está o guia agora passando aqui, né? Eu vi a Sô também, a Solange, que é uma pessoa do bem, Nair também. Então, agradecer a participação dessas pessoas, né? Alguém ali dizia saudade, professor, positivismo, coisa e tal, né? É isso aí. Eu acho que a atitude da gente cria exatamente o elemento que é a nossa realidade, né? E aqui eu vou encerrar, Nair, um beijo, Nair. Vou encerrar pensando o seguinte: 2/3 do que a gente enxerga, na realidade, já está sendo visto pelo nosso cérebro. Quando você olha através dos estímulos elétricos uma imagem que entra nos olhos de uma pessoa, você vê que começa a acontecer uma série de referências, né? Ou seja, você recebe aquela imagem entra, o cérebro começa a se ativar, começa a iluminar, né? E você vê, na realidade, um fluxo que é 2 vezes maior do que o que entra para aquele que você emite. Ou seja, 2/3 daquilo que você vê já está dentro de você. De uma outra forma, a gente tem que baixar um pouquinho essa coisa de que eu sei que sei, para se perguntar o que eu não sei que eu não sei. Porque o que eu não sei que eu não sei vai me ajudar muito mais a aumentar o fluxo de entrada e diminuir aquilo que são crenças, princípios, né? Ou seja, aquilo que eu já acredito, né? E crianças são incríveis, sabe por quê? Porque é exatamente ao contrário. Quando você vê um cérebro infantil recebendo uma imagem, entra muito mais do que o que sai, do que o que é dito para você. Isso eu já sei. E a gente vai criando assim umas cascas, né, na cebola, vai criando umas casquinhas, não sei o quê, e daqui a pouco eu já sei tudo, está tudo dominado, coisa e tal. Acho que a pergunta é: o que eu não sei que eu nem sei? Porque o que eu já sei está muito bem. E se você sabe e pratica, melhor ainda. Aliás, naquilo que você sabe, o que você sabe que sabe e não está colocando em prática. Lembrando, sono, alimentação, exercício, fazer o que gosta e viver com quem gosta. Muito obrigado. Mas que legal. Legal, Nelson, assim, nosso um minuto, muito obrigada, assim, muito especial te ouvir, né? Sinta-se abraçado, né, por todos nós, né? Os que estão na live, os que estiveram, assim, né, virtualmente abraçados. Foi muito, muito especial te ouvir, fiquei muito feliz, muito honrada, como eu já disse, né? Obrigado a todos, obrigado ao pessoal da EBRH, um beijo, que é a equipe fantástica que tem lá. E desejar a todos muita saúde nesse momento, né, que eu acho que é o que nós precisamos cada vez mais, muita saúde, muita colaboração, usem máscara, fiquem em casa quem puder, né, lavem muito as mãos, fazendo nosso papel aqui na área da saúde, né, e se cuidem e cuidem uns dos outros, né, acho que esse é o mais importante nesse momento. E se exercitem, e comam bem, e durmam bem. Um beijo na Cris Mary também, que proporcionou isso. Um abraço para o Gilmar, que fez a nossa arte também. Nos ajudou aí, né? Então tá, ó. Beijo grande a todos aí. Muito obrigada, tá? Beijos. Tchau, prazer. Da mesma forma. Olá, Tchau, Patrícia. tchau.
Tchau.